Vamos para mais um, senhor diretor. Aí, gatinha. Então, esse caso que eu vou contar aqui para vocês, é de bruxa, né? Esse caso aconteceu lá no Paraná. E eu já contei acho que um parecido, mas eu acho que era uma mariposa no caso. E esse daí não. Esse daí, mas a história é bem parecida com essa e eu achei bem interessante, né? Isso aqui é, né, causos assim que eu li por aí e são causos que me marcam, então eu não esqueço, eu fico com ele na cabeça e vou contar aqui para vocês hoje. Esse caso é de bruxa e todo mundo sabe que bruxa, né, contam, né, o pessoal conta aí, os mais antigos contavam muito, que bruxa, onde tinha uma criança recém-nascida, diz que a bruxa vinha à noite ali sugar o umbiguinho da criança, por isso que muitas vezes as crianças caíam doentes, não queriam comer, começavam a emagrecer. E lá no Paraná aconteceu algo bem parecido, né, igual a isso. Uma família morava lá no Paraná e aí tiveram um bebê. E o bebê nasceu perfeito, normal, estava muito bem, mas com o passar do tempo ele começou a emagrecer. E começou a emagrecer bastante, e aí não levava, a mãe levava no pediatra, tudo, e o pediatra falava que não tinha nada, que ele estava saudável, mas não parava de emagrecer, que já estava já até com uma aparência meio esquisita, ela, né, própria mãe falando, ficou com uma aparência muito feia, de tão magrinho que ele ficou e podia tocar comida, enfiar comida, ele comia, mas não engordava. Mas aí, conforme foi se passando, assim, os meses, alguns meses depois, o bebê caiu doente, mesmo levando no pediatra, e o pediatra falando que não tinha nada, mas aí ele caiu doente e ficou bem doentinho, bem grave mesmo. Internaram ele, né? Levaram para um hospital, tiveram que internar. E o pai ficou desesperado. Falou assim: como? Eu sempre levei ele, fez muitos exames, nunca deu nada, não sei o quê. E no fim, ele foi ficando muito ruim, foi piorando ali no hospital. E o pai ficou assim, estarrecido com aquilo que estava acontecendo, né? E era o primeiro filho, ele não, né, não queria que acontecesse algo de grave com aquela criança. E aí o médico, né, falou assim: infelizmente, né, ele não vai sobreviver. Tudo está encaminhando aqui para ele, né, ele vai falecer. Já está tendo aqui já algumas falências aqui dos órgãos aqui dele, tudo. E aí diz que aquele homem ficou assim, né, enlouquecido ali no hospital, começou a gritar, a falar alto, e tinha muita gente ali pelos corredores, pessoas que estavam de acompanhante com outros pacientes ali, e aí aquele homem ficou enlouquecido ali, e nisso chegou uma senhorinha que estava de acompanhante com a neta dela ali, chegou e falou assim: eu posso falar com o senhor? Ele falou, eu estou muito nervoso, senhora, eu não quero perder o meu filho. Aí ela falou assim: mas o senhor tem que se conformar, ele vai partir. Aí eu falei assim: mas o médico, aí ele começou a contar para a senhora, né? Mas o médico falou que ele não tinha nada, ele fez exames, ele, né, só a única coisa é que ele emagrecia, mas nunca deu doença nenhuma, até agora. Aí ela falou assim: não, meu senhor, o mal que está nele não é mal a doença, né? É feitiço. Aí ele disse que parou assim, foi onde ele se acalmou mais, assim, para escutar o que aquela senhora ia dizer a ele. E ela falou para ele, né? Isso é feitiço, isso não é mal de doença. Mas aí ele falou assim: mas não tem como a senhora me ajudar a fazer o meu filho ficar vivo? Ela falou: infelizmente não, isso eu tenho que falar para você, né? Assim, tenho que falar a verdade, não vou mentir para você, o seu filho vai morrer. Mas quem que fez esse feitiço pro meu filho? Como que eu vou saber quem que fez esse feitiço?
Aí ela pegou e falou para ele, falou assim, olha, na sua rua mora uma bruxa, isso é coisa de bruxa, e ela mora na sua rua. Aí ele falou, minha senhora, não venha com essas crendices, minha senhora, pelo amor de Deus, eu estou aqui num momento de desespero, e a senhora vem com essas crendices, eu não quero saber de... Ela falou, meu senhor, não é crendice. O senhor quer que eu lhe prove que é uma bruxa? Ai, tô me arrepiando, gente. Aí ele falou assim, quero. Tem como a senhora me mostrar quem é a bruxa? Aí ela falou assim, no dia do velório, que arrepio, gente. No dia do velório do seu filho, ela vai estar lá. E o senhor fique de olho, porque ela vai chegar lá no caixão e ela vai vai lá nos pezinhos do caixãozinho dele e ela vai descobrir o pé dele. Essa é a bruxa que sugou toda a energia do seu filho. E aí ele falou assim, ai, nossa, pelo amor de Deus, será? Que é isso? Eu não estou acreditando nisso que a senhora está falando. Ela falou, não, mas pode acreditar. O senhor vai ver que o que eu estou falando para o senhor é verdade. O mal que está com o seu, que vai levar o seu filho, é um feitiço de bruxa. Elas precisam da energia dos recém-nascidos não batizados para ela viverem imortalmente. Essa já é uma bruxa bem velha mesmo. E ela, então, precisa da energia dos recém-nascidos para ela continuar. E ela falou, fique em paz, seu filho vai descansar, e com certeza ele vê um anjo, vai ser um anjo. O senhor tem que ser forte para ajudar a sua esposa. E ele então foi, mas ele falou que ainda ficou meio descrente, ele falou que história mais absurda, meu Deus. E aí então, deu mais alguns dias ali, o filho dele faleceu. E aí ele falou que entrou no desespero, a esposa também falou que eles entraram ali no desespero, ficaram desesperados ali os dois, né, assim, fora de si, bem dizer. E então ele falou que na hora nem lembrou do que a senhora tinha falado, que a bruxa ia no velório e tal. Ele falou que nem estava lembrando disso, nem nada. Ele estava ali naquele desespero todo. Quando, um pouquinho antes, né, do padre vir rezar ali, antes do caixãozinho fechar, estavam no velório, tudo. Então, um pouquinho antes do padre chegar para rezar ali, né, pro anjinho ali, pro bebezinho falecido, ele falou assim que ele estava ali, dentro ali onde fica o caixão, e aí de repente ele falou que entrou uma moça muito bonita, e chamou a atenção dele. E ali mas na hora até então ele não estava lembrando do que a senhora falou. Aí, né, aí ele olhou assim e viu, ué, não, isso daí não é da família, né? De quem que ela, com quem que ela veio, né? Não sei o que, já viu que não era gente da família. E aí ela foi se aproximando ali do caixão, mas ela não foi, porque geralmente quando as pessoas chegam ali, né, na sala ali onde está o caixão, vai na cabeceira do caixão. Ela não. Ela foi nos pés do caixãozinho do bebê. E aí então foi quando ele viu ela indo ali e parou nos pés do caixãozinho, ele falou que aí ele lembrou do que aquela senhora disse. E aí ele ficou assim parado, olhando, né, olhando para ela, e ela foi direitinho nos pés do bebê e tirou aquele véu, né, aquele véuzinho que fica, e tirou, tava com florzinha, e tirou as florzinhas ali do pé dele, do pezinho ali do bebê, e tirou também. Ela descobriu. Então ele falou assim, ela fez do jeitinho que aquela senhora no hospital falou para mim. E aí ele falou que ele se segurou, ele falou, mas será que foi ela que matou o meu filho? Ele falou que na hora veio uma fúria nele, que ele queria voar em cima dela.
Mas ele falou, aí ele comentou com a esposa, olha ela, é a bruxa que levou o nosso filho. E aí eu vou matar ela, diz que ele ainda falou assim para a esposa dele, a esposa, fica quieto, você não vai fazer nada, você não tem prova, rapaz. Você vai acabar com a nossa vida, você vai acabar com a nossa vida. Já basta aqui o nosso filho aqui, ó, tendo que enterrar o nosso filho. Para com isso. Aí diz que ele falou que teve que se conformar, porque ali a mulher dele falou algumas palavras para ele que tinha todo o fundamento. Como, né, se ele mesmo, ele falou que a mulher dele teve que levar ele até lá para, que era o velório, era junto ali do cemitério. Então ela teve que carregar lá para dentro ali do cemitério, tirar né, ele ali de perto ali, enquanto aquela mulher estava ali, para ele não fazer uma besteira, porque ele estava certo que ele queria matar aquela mulher. Mas ele não fez. A mulher conseguiu ali, com palavras ali, né, dar esclarecimento a ele, para ele se acalmar, porque ele falou, você vai preso. Então ela, né, fica quieto, você não tem certeza, você não tem prova. Mas ele falou, mas é ela tá fazendo, ela fez direitinho como a senhora lá falou. E aí ele falou que teve que se acalmar, e aí voltou. Quando ele voltou já de novo, a mulher já não estava mais, e ele falou que caçou ela ali, né, entre as pessoas ali, para ver se via aquela mulher. E ele falou que não viu mais aquela mulher ali. Então, ele disse que o filho dele, né, ele falou que o filho dele realmente morreu por causa ele fala que foi um feitiço ali da bruxa que vinha ali, infelizmente eles não sabiam dessas coisas de bruxa, e ele falou, a gente não sabia que era ela que estava vindo toda noite ali sugar a energia do meu filho pelo umbiguinho, que diz que é pelo umbigo ali, que elas sugam a energia ali do bebê. E ele falou, e eu tive que conviver com isso daí por muitos anos e até hoje. E eu acredito que o que aquela senhora falou era verdade mesmo. Aquela mulher que chegou lá e descobriu os pés do meu filho era uma bruxa, e foi ela que levou ele embora desse mundo. Agora, depois eu fiquei pensando, né, que aí fizeram a mesma pergunta para ele, né, e para a esposa dele, mas, né, por que descobrir o pezinho, né? O que tem por trás disso? E, né, eu fiquei curiosa disso. Por que ela veio, cobriu os pezinhos dele, descobriu o pezinho dele no caixão? Achei bem interessante isso. Mas ele disse que ele foi lá depois e cobriu tudo direitinho de novo, como o bebezinho estava, deixou arrumadinho, cobriu ali o pezinho ali. E aí, pessoal, bem triste, né, mas bem sinistro esse caso aí, gente, porque ele falou que não tinha noção nenhuma dessas histórias de bruxa, ele falou. Foi a primeira vez, ele falou, o nome bruxa eu já escutei várias vezes, mas histórias assim, ele falou que nunca viu nada. E ele falou assim, então eu não tinha noção nenhuma disso. Que pena que né, porque até a senhora falou, se você, né, se a gente tivesse se encontrado, né, bem antes, talvez eu conseguisse salvar o seu filho, mas com agora nesse ponto que está, infelizmente não vai dar. E aí ela falou que realmente o bebezinho dele ia morrer. Eu achei bem legal esse caso aí, que eu li. Esse daqui foi um caso das minhas lidas aí, que eu gostei bastante aí, trouxe aqui para vocês um caso de bruxa, né, gente? Estamos aí, vai chegar o folclore aí de causos de bruxa, saci, lobisomem. Quem tiver aí, manda aqui para nós. Vamos lá, senhor diretor? Bora. Deixa eu ir aqui para ver como é que você tá na tua tela aí, gatinha. Aqui, lá vem a telinha, meu Deus, aqui aqui, começa com a Thelma, por isso que tem nenê que tem que deixar a tesoura em forma de cruz e batizar o nenê, e só pode ver o nenê depois de 7 dias. Minha mãe fazia isso, gente. Minha mãe, eu cheguei a ver alguns sobrinhos já dela colocar
a tesoura, né, aberta debaixo do, né, tinha vez que ela colocava debaixo do travesseiro do nenenzinho, porque não tinha como a tesoura machucar o neném, porque era um bebezinho recém-nascido, nem se mexia. Mas teve, quando às vezes o neném era um pouquinho maior, ela colocava debaixo do berço. E também tinha essa também de quem não viu o bebê, né, antes dos 7 dias, no 7º dia não via, não, o bebê não saía de dentro de casa, gente, nem se abria a porta nem janela, não podia, o bebê não podia estar no lugar onde o vento corresse, minha mãe dizia assim, era, né, também tinha, né, aquele, né, o mal dos 7 dias. Então, a gente, pelo menos que eu saiba ali, todos os meus sobrinhos foram feitos aí teve essa tradição aí dos 7 dias aí. Que até eu preciso de um psiquiatra, toda vez que fala de bruxa, lembro da bruxa de 71. Lembro, é você, Satanás.